Isso aconteceu quando eu estava na 7ª série. Para contextualizar, eu estava com um grupo de amigos: Grace, Wes, Greg, Alex e Gabe. Era uma tarde ensolarada de sexta-feira. Nosso professor de música nos deu um dia livre para fazermos o que quiséssemos. Então decidimos nos sentar nas escadas que levavam à sala de música. Naquela época, a escola local de ensino médio estava tendo um dia de campo na nossa escola, o que era comum. Enquanto conversávamos, vimos alguns dos alunos do ensino médio entrando no ginásio. Entre eles estava um garoto todo vestido de preto que, ao passar por nós, nos mostrou o dedo do meio. Qual é o seu problema? O agente Smith te ignorou hoje? Todos nós rimos e retribuímos o gesto. Então, notamos um pequeno saco de pó branco aos pés do garoto. Ele continuou andando e desapareceu no ginásio. Já houve vários casos de estudantes sendo pegos com drogas. Nosso grupo se mantinha longe disso, mas ao mesmo tempo estávamos curiosos para saber exatamente o que estava naquele saco. Pelo menos eu estava. Então me aproximei um pouco, mas minha amiga Grace me puxou de volta. Kay, fique longe disso, quem sabe o que diabos é isso? Devemos apenas ir contar ao professor de música. Você relaxa, Grace. Eu não ia tocar nele, só queria olhar. Mas você provavelmente está certa. Então olhamos para os caras, e eles procederam a fazer o que Grace e eu decidimos não fazer. Esses idiotas podem acabar encrencados por isso também. Estávamos prestes a entrar quando meu amigo Alex começou a surtar e agir de forma estranha. Ele começou a tossir e espirrar violentamente. E 2 segundos depois parou e agiu como se nada tivesse acontecido. Toda essa situação foi bizarra. Vamos recapitular o que aconteceu até agora. Fomos insultados por Dart Edgelord, que derrubou um saquinho de pó branco. Minha amiga Grace me impediu de examinar o saco. Meu amigo Alex pegou o saco e aparentemente inalou o que estava dentro, o que o fez ter uma reação violenta, mas depois tentou disfarçar. É aqui que estamos até agora. Alex então começou a sorrir e passou por nós, indo para dentro. Antes de sairmos, contamos ao professor de música o que aconteceu. Ele disse que informaria a administração e nos pediu para manter isso em segredo porque, por aqui, rumores se espalham rápido. Depois disso, saímos da sala de música e continuamos nosso dia. Eu só tinha aquela aula com Alex, então não sabia muito sobre o que mais ele fez até mais tarde. Gabe me disse que Alex manteve um sorriso assustador no rosto pelo resto do dia. Era tão notável que os professores ficaram desconfortáveis e continuavam perguntando se ele estava bem. O sorriso dele parecia um sorriso genuíno e normal, mas estava completamente fora de lugar. Vamos ser honestos. Há muito poucos motivos para sorrir assim em uma sala de aula do ensino fundamental. Gabe me disse que Alex deixava todos na sala desconfortáveis, como aquele sentimento de afundamento que você tem quando algo terrível está prestes a acontecer. Mais tarde, quando a escola terminou, vi Greg, Gabe e Alex na fila do ônibus. Fui até eles. Naquela época eu não estava ciente do comportamento estranho de Alex. Estava conversando com Gabe e Greg. Olhei para o lado e vi Alex parado, olhando diretamente para o sol, sem ouvir ou prestar atenção em nós. Você sabe que vai danificar seus olhos assim. Nenhum de nós jamais viu Alex agir dessa forma. Gabe interveio. Ei, você está bem, Alex? Desde que você cheirou o que estava naquele saco, você não tem agido como você mesmo. Contamos ao professor de música sobre o saco. O que vocês fizeram com ele depois que saímos? Ah, agora que você mencionou, eu não sei. Todos nós meio que saímos depois disso. Alex, você ainda tem isso? Alex ignorou a pergunta de Gabe e continuou olhando para o sol. Tentei chamar sua atenção repetindo seu nome várias vezes. Alex. Terra chamando Alex, cara. O que diabos está errado com você? Você está olhando diretamente para o sol como se estivesse passando um pornô ou algo assim. Alex não respondeu a ninguém. Ele então lentamente desviou o olhar para nós, olhando para nós com seus olhos arregalados e sem piscar. E então sorriu. Parecia algo de um filme de terror. Em seguida, virou-se na direção de seu ônus e começou a andar, desaparecendo logo depois, deixando os 3 de nós perplexos. Bem, isso foi estranho.
Espero que ele esteja bem. Todos nós nos despedimos e fomos para casa para o fim de semana. Na segunda-feira seguinte, enquanto eu trabalhava em uma tarefa, olhei pela janela por um segundo e vi a polícia e uma unidade canina na frente do prédio da escola. Fiquei olhando para a cena por alguns minutos, assim como todos os outros. Foi quando ouvi o interfone. Atenção, Will, Kaylee, Grace, Wes, Greg, Alex e Gabe. Por favor, dirijam-se à cantina imediatamente. E quanto ao resto de vocês, saiam de seus telefones. Vocês estão aqui para aprender. A maioria de vocês mal consegue ler metade das coisas que passam de qualquer forma. É hora de desligar os telefones e colocar o chapéu de pensar. Ah, sim, estou orgulhoso disso. Essa coisa ainda está ligada. Eu tinha esquecido completamente do incidente de sexta-feira até estar literalmente a caminho da cantina. A primeira pessoa que vi foi o professor de música, que estava ao lado do diretor. Havia alguns outros membros da equipe e um policial também. O professor de música parecia irritado, o que era estranho, pois ele geralmente era um cara bastante tranquilo que nunca ficava bravo com ninguém. Quando vi o olhar irritado no rosto dele, fiquei chocado. Então me sentei ao lado de Grace e esperamos pelo resto dos nossos amigos chegarem. Alex estava entre eles e havia voltado ao normal. Quando todos chegaram e se sentaram, todos os adultos na sala apenas nos encararam. Eu me senti como se estivesse prestes a enfrentar um pelotão de fuzilamento até que o diretor finalmente falou. Chegou ao nosso conhecimento que vocês, crianças, encontraram uma substância estranha no terreno da escola perto do ginásio, certo? Todos nós olhamos para ela e assentimos. Eu vejo. Bem, nesse caso, gostaria de saber o que aconteceu do ponto de vista de vocês. Um por um, fomos levados para uma sala separada e interrogados. Todos contamos a mesma história. Depois que ela terminou com o interrogatório, agradeceu pelas informações e então saiu com todos os outros, exceto pelo professor de música. Todos nós nos olhamos confusos, não sabendo se podíamos voltar para a aula ou não. O professor de música então falou em um tom muito irritado. Um de vocês não me ouviu e continuou falando sobre isso com os outros alunos e quero saber quem. Todos nós ficamos chocados. Nunca tínhamos visto ele bravo antes. Eu sabia que não estava mentindo, mas é possível que alguém mais estivesse. Também é possível que alguém fora do nosso grupo tenha ouvido nossa conversa e começado a espalhar rumores para outros alunos. Então, como vocês provavelmente já adivinharam, Alex estava agindo de forma estranha naquele dia, porque havia inalado a substância quando abriu o saco e basicamente ficou sorrindo como um doido e viajando pelo resto daquele dia. Até hoje, nenhum de nós sabe o que era, mas estamos certos de que o garoto todo de preto estava envolvido. Ainda não sei se ele deixou cair o saco acidentalmente ou o deixou de propósito. Alex disse que deixou o saco no chão depois do seu ataque de tosse. Até onde eu sei, a polícia nunca recuperou o saco. No ano passado, passei o Natal na casa do meu sogro, que mora em South Jersey, numa área bastante remota, ao norte da floresta estadual de Bern. É um lugar pacífico e tranquilo, mas sempre me senti um pouco inquieto lá, especialmente com o tempo nublado e o calor fora de época que estávamos tendo. Fizemos o jantar de Natal na casa do meu cunhado e voltamos bem tarde. Por causa do calor, dormimos com a janela do quarto aberta. Acordei no meio da noite para usar o banheiro e, enquanto voltava a dormir, ouvi um som alto e crescente, como um uivo, que aumentava de volume por alguns segundos antes de parar abruptamente. Pensei que fosse apenas um pássaro com um canto estranho e tentei voltar a dormir, mas aconteceu mais 2 vezes nos próximos 5 minutos. Tentei ignorar e voltar a dormir, quando ouvi um estrondo alto e agudo, como a trombeta de um elefante. Nesse momento saltei da cama, meu coração acelerado. Sabia que tinha que fechar a janela, mas demorei alguns segundos para reunir coragem. Arrastei-me para fora da cama e espreitei pelas persianas antes de alcançar a janela para fechá-la. Algo lá fora havia acionado a luz do sensor de movimento nos fundos da propriedade e estava parcialmente iluminado, a cerca de 30 metros da porta dos fundos,
bem na linha das árvores. Era uma figura encapuzada, com a cabeça parcialmente descoberta. A parte inferior do seu rosto tinha uma aparência plana, como a parte de trás de um prato de jantar, com outro círculo preto menor no centro. Imediatamente fechei a janela com força e não me mexi. A figura apenas ficou lá, com o rosto inclinado em direção à janela. Fechei as persianas e rastejei de volta para a cama, escondendo-me até o nascer do sol. Não ouvi mais nenhum som depois de fechar a janela. Só tive coragem de olhar novamente após o amanhecer, mas a figura já tinha ido embora. Consegui voltar a dormir por mais algumas horas. Fiz algumas pesquisas, mas não consegui encontrar nada que explicasse o que vi. Alguém já viu algo assim ou sabe o que poderia ser? Há sempre um motivo para ter medo. Quando eu tinha 12 anos, meus amigos e eu costumávamos visitar as arcadas locais todos os sábados. Íamos de bicicleta até a cidade com os bolsos cheios de moedas e notas de $1. Todos trabalhávamos duro para ganhar a mesada que nos permitiria horas de jogo. Havia 3 arcadas para escolher, e sempre jogávamos pedra, papel e tesoura para decidir em qual delas iríamos. Entre eu e meus 3 amigos, Ryan, Bree e Jacob, eu geralmente ganhava, mas isso não importava muito. Eu geralmente escolhia a arcada que todos nós queríamos ir de qualquer maneira. Foi no início do verão quando uma nova arcada foi inaugurada. Panfletos foram colocados nas portas de todas as casas que tinham crianças. O lugar se chamava Clifford Clowns Arcade, e ao lado do logotipo havia um palhaço com nariz vermelho e olhos excessivamente grandes. Supus que aquele deveria ser o Clifford, o palhaço. Meus amigos e eu ficamos extasiados, claro. Era 10 vezes mais empolgante do que descobrir que uma das arcadas que frequentávamos tinha um novo jogo, especialmente porque o panfleto dizia que cada jogo custava apenas 5 centavos. Naquele sábado, meus amigos e eu pedalamos o mais rápido que pudemos para a nova arcada, com os bolsos cheios de quantos níqueis pudemos encontrar. Não demorou muito até chegarmos. O prédio era alto e parecia ter 2 andares, pintado de vermelho, verde e azul. Acima da porta havia uma placa que dizia Clifford Clowns Arcade. Meus amigos e eu estávamos empolgados. Estacionamos nossas bicicletas e corremos o mais rápido que pudemos para dentro. Lá dentro havia centenas de jogos, um campo de laser tag, e as decorações tornavam o lugar ainda mais excitante. O local estava cheio de crianças, todas elas colocando suas moedas nos jogos alegremente. Havia também uma sala que levava ao andar de cima, mas aquela área era restrita, com uma placa de apenas funcionários. Não que alguém notasse ou se importasse. Havia também alguns mascotes de aparência estranha andando por aí, vestidos com pintura facial branca, narizes vermelhos, sorrisos desenhados e ternos de palhaço multicoloridos. Eles se chamavam Amigos do Clifford, o palhaço. Eles pareciam estranhos para mim, mas algumas das outras crianças queriam abraços e autógrafos deles. Eles prontamente obedeceram e distribuíram canetas com o rosto do Clifford, o palhaço, para quem quisesse uma. Algo neles parecia estranho para mim. Eu contei aos meus amigos, e enquanto Bree concordava comigo, Ryan e Jacob não pareciam se importar. Bree e eu decidimos apenas ignorar os palhaços e jogar os jogos. Afinal, era para isso que estávamos lá, e além disso, eles eram extremamente divertidos. Alguns deles eu nem mesmo havia visto antes. Após algumas horas lá, os palhaços fizeram um anúncio de que Clifford, o palhaço, iria visitar. Todos comemoraram e, assim que ele apareceu, as crianças enlouqueceram. Bree e eu mantivemos nossa distância dele, mas Ryan e Jacob se juntaram à multidão. Clifford, o palhaço, não parecia reconhecer os outros palhaços. Ele era baixo e usava uma máscara que se assemelhava ao palhaço dos desenhos animados no panfleto. A máscara parecia velha e desbotada, e ele nunca falava. Isso me deixava nervoso, mas ainda assim ignorei e continuei jogando os jogos. Cerca de 1 hora depois, meus amigos e eu ficamos sem moedas. Bree e eu queríamos ir embora, mas Ryan e Jacob não. Inventei uma desculpa de que minha mãe queria que eu voltasse para casa para jantar,
e eventualmente consegui fazer com que Jacob concordasse que era hora de ir. Ryan, no entanto, queria ficar mais tempo. Dissemos a ele que tudo bem, mas ele teria que voltar para casa de bicicleta sozinho, uma decisão da qual ainda me arrependo. No dia seguinte, recebemos a notícia de que Ryan ainda não tinha voltado para casa. Sua mãe ligou para a minha na esperança de que ele estivesse lá. Alguns dias depois, a polícia veio me interrogar, como havia feito com meus outros 2 amigos. Eu disse a eles que tínhamos deixado Ryan lá porque ele não queria ir embora. A polícia assumiu que alguém poderia ter sequestrado ele no caminho de volta para casa. Cartazes com seu rosto foram espalhados por toda parte, com avisos para os pais não permitirem que seus filhos fossem a lugar algum sozinhos. Foi apenas alguns dias depois que outra criança desapareceu, e então outra. Nesse ponto, toda a cidade estava abalada. Eu estava preocupado com Ryan, mas sabia que não havia nada que eu pudesse fazer a respeito. Quando o sábado chegou novamente, minha mãe relutou em me deixar ir à arcada, especialmente porque Ryan ainda estava desaparecido. Eu disse a ela que estaria com meus amigos e que ficaríamos juntos o tempo todo. Ela cedeu e me deixou ir, mas disse que eu tinha que estar em casa às 4 horas. Eu concordei e logo meus amigos e eu estávamos todos em nossas bicicletas. Jacob ganhou no pedra, papel e tesoura naquele dia e decidiu que queria ir à arcada do Clifford, o palhaço. Bree e eu não queríamos ir lá, mas ele tinha ganhado, então não tivemos escolha. Entramos na arcada e rapidamente começamos a jogar os jogos. Passou um tempo antes de Clifford, o palhaço, fazer uma aparição. Era diferente da última vez. Ele parecia um pouco mais alto e seu traje era novo. A máscara que ele usava não parecia mais velha e desbotada. Quase parecia nova novamente. Eu o ignorei e continuei jogando os jogos. Toda vez que olhava por cima do ombro, podia sentir seus olhos me observando. Quando finalmente chegaram às 4 horas, fiquei aliviado. Rapidamente, disse a Bree e Jacob que tinha que ir. Jacob estava triste por partir, mas ainda assim foi conosco. Foi quando estávamos descendo a rua do prédio que olhei para trás para a arcada. Eu vi Clifford, o palhaço, me observando de uma janela no 2º andar. Parecia que ele estava nos observando partir. Havia algo na maneira como ele estava parado que parecia vagamente familiar para mim. Ele então começou a bater a cabeça contra o vidro antes que alguns de seus amigos palhaços o puxassem para longe da janela. 4 dias depois, um total de 6 crianças haviam desaparecido. Todas elas tinham uma coisa em comum, algo que a polícia finalmente decidiu investigar. Logo recebemos a notícia. A polícia finalmente resolveu o caso depois de descobrir que o último lugar onde as crianças desaparecidas foram vistas foi na arcada do Clifford, o palhaço. Por causa disso, as forças da lei decidiram fazer uma visita ao estabelecimento. Eles foram recebidos por rostos sorridentes, mas o que estava por baixo da superfície era o mais perturbador. O proprietário da arcada, Jeff Andrews, foi encontrado morto na área de funcionários no andar de cima, assassinado por um culto. O culto foi tão longe a ponto de se passar por Andrews para pagar as contas e manter o lugar funcionando. Eles também se vestiam como amigos de Clifford, o palhaço, e davam abraços, autógrafos e canetas de Clifford, o palhaço, para as crianças que visitavam. O corpo de Andrews não foi o único encontrado. Havia 3 corpos de crianças desaparecidas descobertos, além de 3 outras crianças encontradas vivas com a boca costurada. Ryan estava entre os falecidos. Parece que o culto os forçava a andar pela arcada vestidos como o mascote Clifford, o palhaço.